Olá! Sabe aquelas palavras que a gente ouve o tempo todo no trabalho? Estresse, burnout, sobrecarga? Pois é, elas deixaram de ser só um assunto para conversa de corredor ou para uma reunião no RH. Agora virou uma questão legal e bem séria para todas as empresas aqui no Brasil. Vamos mergulhar nessa grande mudança da norma regulamentadora número 1 e entender de uma vez por todas o que são esses tais de riscos psicossociais. E já vamos começar com a informação talvez mais importante de todas. Anota aí, 26 de maio de 2026. Essa data não é uma sugestão, viu? É o prazo final. A partir daí, toda empresa no Brasil vai precisar estar com tudo em ordem, seguindo as novas regras. Ou seja, o relógio já está correndo. Agora, para entender o tamanho do desafio, dá uma olhada nesse gráfico. É um retrato bem claro do nosso cenário. Uma pesquisa da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que uns 68% dos trabalhadores relatam sintomas de burnout. É muita gente. Mas, do outro lado, só 12% das empresas têm algum tipo de protocolo para avaliar as causas disso. Percebe? Existe um abismo enorme entre o tamanho do problema e o quanto as empresas estão preparadas para lidar com ele. E isso tudo nos leva para essa nova realidade do trabalho. E olha, não estamos falando de uma modinha de bem-estar, não. É uma exigência da lei com consequências bem reais, inclusive financeiras, para quem não se adaptar. O ponto central da mudança é esse aqui. A nova NR1 agora basicamente obriga, por lei, que toda empresa identifique, avalie e, mais importante, documente os riscos psicossociais dentro do seu PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Não é mais opcional. E qual o custo de ignorar essa nova regra? Bom, pode chegar a R$ 6.304. E detalhe, esse é o valor máximo da multa, por infração. Imagina só, então não é só um risco para a saúde do time, é um risco financeiro, direto para o caixa da empresa. Tá, mas como é que se identifica uma coisa que, na maioria das vezes, a gente nem vê? O grande desafio é exatamente esse: transformar o que parece subjetivo, o que as pessoas sentem, em dados objetivos que possam ser gerenciados. Vamos então decifrar o que são de fato esses riscos psicossociais. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ajuda a gente com uma definição bem técnica e clara. Riscos psicossociais são basicamente problemas na forma como o trabalho é desenhado, organizado e gerenciado, e que podem causar danos. Ou seja, a culpa não é do indivíduo, o problema está na estrutura, no ambiente de trabalho. E aqui a gente vê dois exemplos clássicos de como esses riscos aparecem no dia a dia. De um lado, as demandas excessivas, aquele ritmo de trabalho maluco, prazos que não fazem sentido. Do outro, o baixo controle, falta de autonomia para tomar decisões, microgerenciamento o tempo todo. A combinação desses dois é a receita perfeita para o estresse crônico. Certo, o cenário está bem claro. Mas, na prática, como é que uma empresa começa a identificar esses riscos? A boa notícia é que existe uma metodologia para isso, um caminho técnico e bem estruturado. Vamos dar uma olhada nesse passo a passo. O processo todo se baseia em 4 etapas principais, que misturam dados quantitativos com a percepção das pessoas. Primeiro, se analisa os dados que a empresa já tem, como faltas, rotatividade. Depois, se aplica questionários validados cientificamente. Aí vem a parte mais humana, as entrevistas e os grupos focais. E por último, a observação direta, ali, no ambiente de trabalho. E é na etapa das entrevistas que a gente entende o porquê por trás dos números. Esse relato de um atendente de call center é um exemplo muito forte disso. O questionário pode até mostrar que existe falta de reconhecimento, mas é a voz da pessoa que explica como isso acontece no dia a dia e o impacto que causa. É aqui que os dados ganham vida. Então, a grande sacada dessa metodologia é justamente essa. Ela consegue pegar sentimentos, percepções, desabafos e transformar tudo isso em dados concretos, mensuráveis. E com dados na mão, finalmente é possível criar um plano de ação estratégico, em vez de ficar só apagando incêndio. Ok, depois de coletar todos esses dados, o próximo passo é organizar tudo para entender onde estão as maiores urgências. É nesse momento que o diagnóstico vira, de fato, um plano de ação. Uma matriz de risco como essa que a gente está vendo é a ferramenta ideal para isso. Ela ajuda a classificar os problemas pela gravidade. Por exemplo, um setor ali na zona vermelha, com um turnover altíssimo e vários afastamentos, precisa de uma intervenção para ontem. Já um setor na zona verde, mais tranquilo, só precisa de monitoramento. Isso ajuda a focar tempo e dinheiro onde realmente importa. Então, resumindo tudo, se for para guardar 3 coisas dessa nossa conversa, seriam estas. Primeiro, a nova NR1 não é teoria, é uma realidade com prazo marcado. Segundo,
Os riscos psicossociais, por mais abstratos que pareçam, podem sim ser medidos e gerenciados. E terceiro, e talvez o mais importante, fazer essa identificação do jeito certo é o primeiro grande passo para um ambiente de trabalho mais seguro e, claro, mais produtivo para todo mundo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para cada um refletir. Diante de tudo isso, será que a organização onde se trabalha está realmente preparada para enxergar e gerenciar esses riscos que, até hoje, eram praticamente invisíveis? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.